voltamos, turma, dessa vez para falar sobre multiplicação de matrizes, tá? Infelizmente, a multiplicação ela não é tão simples quanto a adição e a subtração, tá? Tem muitos detalhes que vocês devem ficar atentos, tá? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo, como vocês podem ver, tá? Esse exemplo, por incrível que pareça, dos mais simples, dados duas matrizes. Eu vou calcular, dada a matriz A, a matriz B, eu vou calcular o produto de A vezes B e o produto de B vezes A. Se possível. Perceba que no enunciado da questão ele fala, determine se possível, porque às vezes dá para fazer, às vezes não dá. Então, antes da gente tentar fazer o exemplo, vamos tentar entender quando é que é possível, quando é que não é. No caso da adição e da subtração é mais simples. Tá? Dadas duas ou mais matrizes, você pode adicionar sempre, por exemplo. Na realidade não, a gente já aprendeu que a adição e subtração de matrizes só funcionam se elas têm o mesmo tipo. No caso da multiplicação também existem restrições, mas não são tão simples quanto a da adição, não basta simplesmente ter o mesmo tipo. Então, antes de fazer o exemplo, vamos tentar entender quando é que pode, quando é que não pode determinar esse produto. Vamos lá. Digamos que eu tenho uma matriz A do tipo M por N, lembrando que o tipo de uma matriz é determinado pela quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Por exemplo, nessa matriz A, ela tem duas linhas e duas colunas. Então, aquela matriz A é do tipo 2 por 2. Duas linhas, duas colunas. Vezes uma matriz B. Veja que o tipo é diferente, aqui eu coloquei M por N, aqui eu escrevi N por P, tá? Então, no caso do exemplo lá, a matriz B tem duas linhas e três colunas, então ela é uma matriz do tipo 2 por 3. E o produto AB, será que ele pode ser determinado? E caso possa, vai ser de que tipo? Vamos lá. Veja que eu já fiz algumas marcações aqui para que vocês consigam visualizar melhor. Repetindo, matriz A do tipo M por N, matriz B do tipo N por P. Note que esses dois valores aqui, eles são iguais. Só vai ser possível determinar o produto se isso acontecer, tá? Se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz, tá? Então, se esses dois valores forem iguais, o produto pode ser determinado, tá? Lembrando também, e isso é extremamente importante, que a multiplicação de matrizes, diferentemente da multiplicação de números reais, não é comutativa, tá? A gente sabe que em números reais, a multiplicação é, por exemplo, 2 vezes 3 é a mesma coisa de 3 vezes 2. No caso de matrizes, não, tá? Você pode ter o produto de uma matriz A por B, e o produto de B por A pode sequer existir, ok? Até mesmo por conta do que eu acabei de falar. Então, a multiplicação só existe se esse valor for igual a esse. E o produto, qual tipo? M por P. Tá? Então, esses dois números têm que ser iguais. Caso eles sejam, o produto vai ter que tipo? M por P. Então, no nosso caso aqui, pelo menos esse item A, que eu quero achar A vezes B, ele é possível. Por quê? Porque esses dois números, eles são iguais. Tá? A matriz A é 2 por 2, a matriz B é 2 por 3. Então, como esses números são iguais, a multiplicação é possível. E o produto vai ser de que tipo? 2 por 3. Então, o resultado aqui vai ser do tipo 2 por 3. Perfeito? Então, vamos lá. Aqui eu já escrevi as duas matrizes para a gente ganhar tempo, tá? A matriz A está escrita aqui, a matriz B está escrita aqui. Outro detalhe, perceba também que eu já fiz algumas marcações, né? Aqui na matriz A, que eu já reescrevi, eu destaquei as linhas. E na matriz B, eu destaquei as colunas. Por que será que eu fiz isso, né? Além de você saber quando é que pode e quando é que não pode multiplicar, você tem que saber como fazer isso se for possível. E a ideia é a seguinte,
Na primeira matriz, que aqui é a matriz A, você usa as linhas. Na segunda matriz, você usa as colunas. E aí você vai entender o porquê disso daqui. Veja só. Quando eu for resolver aqui o exemplo, você vai perceber que eu vou multiplicar esses valores com esses. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a quantidade de números aqui tem que ser igual à quantidade de números aqui. É por esse motivo que esses valores devem ser iguais, tá? Fiquem atentos que é importante vocês saberem esses detalhes. Ó, vamos lá. Por que esse número tem que ser igual a esse? Ou seja, por que o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda? Tá? Por que isso? Veja que na primeira matriz eu uso as linhas, mas o que me interessa é a quantidade de colunas. Na segunda matriz eu utilizo as colunas, mas o que me interessa é a quantidade de linhas. Por quê? Essa linha ela tem dois valores. Por quê? Porque a matriz tem duas colunas. E essa coluna tem dois valores. Por quê? Porque a matriz tem duas linhas. É por esse motivo que esses números têm que ser iguais. Tá? Agora vamos lá. Vamos calcular o exemplo para que vocês entendam logo como é que faça isso. Já deve ter ficado claro que na primeira você usa a linha e na segunda você usa a coluna. Outro detalhe, daqui a pouco a gente chega lá. Vocês devem se lembrar de representação genérica de uma matriz, não é verdade? Então, já que a gente já sabe que esse resultado, né, esse produto A por B, vai ser uma matriz do tipo 2 por 3, digamos que eu chame o produto de A por B de uma matriz C, tá? Então, esse resultado é uma matriz que tem duas linhas e três colunas. Então, ela é desse tipo. Duas linhas, três colunas. Representação genérica é isso. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Aí você pode estar se perguntando, e qual a importância disso nessa situação? Essa representação, além de indicar a posição de cada elemento na matriz, ela pode lhe ajudar ali também. De que forma? Esse elemento está na primeira linha e na primeira coluna, isso a gente já sabe. Mas pensando como produto, esse elemento ele vai ser a combinação da primeira linha com a primeira coluna das matrizes lá. Ou seja, o primeiro resultado aqui eu vou usar a primeira linha e a primeira coluna. De que forma? Primeira linha, primeira coluna. 2 vezes 0, 2 vezes 0, mais 1 vezes 1. Daqui a pouco a gente faz as contas. Quem é o próximo elemento? Eu vou usar a primeira linha e a segunda coluna. Então, primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 4, mais 1 vezes menos 3. Próximo. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2. Mais 1 vezes 5. Olha aqui. 2, 1. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 3 vezes 0. Mais menos 1 vezes 1. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. 3 vezes 4, mais menos 1 vezes menos 3. E finalmente, segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. 3 vezes menos 2. 3 vezes menos 2, menos 1 vezes 5. Mais menos 1 vezes 5. Tá? Se essa for a primeira vez que você está observando isso, né, esse tipo de cálculo, você pode estar achando extremamente difícil, mas com uma certa prática você vai mudar de ideia e vai ver que é algo até que é tranquilo de ser feito. Tá? Então vamos fazer as contas. 2 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 4, 8.
1 vezes menos 3, menos 3. 2 vezes menos 2, menos 4. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 0, 0. Menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes 4, 12. Menos 1 vezes menos 3, mais 3. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 1 vezes 5 dá menos 5. Então, finalmente, a matriz A vezes a matriz B é igual 0 mais 1, 1. 8 menos 3, 5. Menos 4 mais 5, 1. 0 menos 1, menos 1. 12 mais 3, 15. Menos 6 menos 5, menos 11. Pronto, com isso nós encerramos o item A, tá? E o item B? Na realidade, o item B vai ser mais rápido, eu vou conseguir fazer até nesse cantinho, pelo seguinte motivo. Antes de sair fazendo conta, você tem que ver se é possível ou não, né? Determine se possível. Então, isso aqui foi o caso do item A, e no caso do item B, será que é possível a matriz B vezes a matriz A? A matriz B é do tipo 2 por 3 e a matriz A é do tipo 2 por 2. Tá? Esses números são iguais? Esses dois são iguais? Não são, portanto, não existe. Tá? É impossível você calcular esse produto. Então a resposta do item B é: não existe a matriz B vezes a matriz A. Ok? Até já.